Acha que Tony Stark seria Tony Stark se ele não fosse bilionário? Claro que não. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. Parece que para você ser roteirista do MCU, você não precisa ter assistido ao MCU. Quanto mais séries e filmes da Marvel são lançados, mais parece que a desgraça piora, velho. É impressionante como as coisas simplesmente pioram a cada produção. Eu achei que as coisas tinham ficado feio lá em Quantumania. E olha onde a gente tá agora. Lançou Invasão Secreta e pum, cagada. Lançou The Marvels, pum, cagada. Capitão América 4, enfim. E aqui estamos em Ironheart e a série consegue fazer o público pegar ódio da protagonista em menos de 5 minutos. E não, eu não tô zoando. Mas por que que isso acontece? Esse não é um vídeo sobre a série Ironheart, até porque no momento em que eu tô fazendo o roteiro desse vídeo, só temos 3 episódios e ela pode muito bem se tornar uma série boa depois. Esse vídeo é sobre legado, como ele é importante porque não devemos em hipótese nenhuma atacar sem motivo a história. Não esquece do like, do comentário e da inscrição, seu nerdola. Não esquece também de passar no canal de games do meu irmão, o Lafratinha. O link vai estar aí na descrição. Vambora. Ironheart lançou e obviamente já está dando polêmica negativa no mundo nerdola. Por quê? Porque os roteiristas tiveram a brilhante ideia de atacar a figura mais importante do MCU logo de cara usando a protagonista. Na moral, quem teve essa ideia? Em menos de 5 minutos de episódio, a Riri diz com todas as palavras que Tony Stark não seria o Tony Stark se não tivesse grana. E por que que isso é um problema? Vamos falar um pouco do cenário em que a Riri se encontra nessa sua fala. A Riri Williams apareceu lá em Wakanda Forever como uma personagem gênio. O filme e o próprio MCU vendem ela como a sucessora do próprio Tony Stark. A personagem literalmente usa uma armadura quase idêntica ao Homem de Ferro, ou seja, é a sucessora de um personagem extremamente querido do público mundial. Só que ela é uma personagem desconhecida pra galera. O mundo não conhece nada de Riri Williams. Então qual é a função dos roteiristas quando vão escrever uma história introdutória dela? Eles precisam fazer o público gostar da personagem, até porque ela é uma heroína, ela precisa se tornar popular, o público precisa torcer por ela. Aí quando você chega e no primeiro voiceover dela você mete a guria falando mal de algo que todo mundo gosta, irmão, na moral, você é burro. Vamos imaginar um cenário aqui, nerdolas. Você tá em uma rodinha de amigos, só que aquele seu amigão mesmo, tá ligado? Aquele seu melhor amigo, ele não tá nessa rodinha. Aí vai chegar um cara novo, e a primeira coisa que esse cara faz é falar mal desse seu melhor amigo que não está na rodinha com vocês. Qual é a primeira impressão que você vai ter desse mano? Tu vai odiar o cara, mano. E pra ele contornar isso vai demorar um tempinho, hein? Ou se vai. Acontece a mesma coisa quando alguém desconhecido ataca um legado. Quando a Riri chega e na sua primeira fala mete essa, tu passa a odiar a personagem pro resto do episódio. Talvez até pelos próximos 5 episódios. O roteirista vai ter que fazer um puta malabarismo pra reverter essa situação, apenas porque ele quis levantar uma bandeirinha política na série. E como eu sempre falo, não se deve levantar bandeiras políticas nas produções, se essas bandeiras políticas não tiverem a ver com a história. Aqui só foi lacrada mesmo, mano. A velha e clássica lacrada. Quem odeia rico vai ouvir isso aqui e vai ter um leve orgasmo. O legado é o que permanece quando todo o resto já passou. Ele representa os valores, os ensinamentos, as ações e os impactos que alguém deixou no mundo. Não apenas para ser lembrado, mas para continuar moldando pessoas, decisões e caminhos no futuro. O legado é importante porque ele dá propósito ao que fazemos hoje. Ele transforma conquistas pessoais em contribuição coletiva. Ele transforma erros em aprendizados duradouros, transforma histórias em referências. Sem legado, tudo termina em si mesmo. Com ele, algo continua, mesmo na ausência dessa pessoa. Vamos olhar para o legado do Tony Stark, um rico egocêntrico que passa por algo que muda totalmente a sua visão de mundo. Passa a ser a definição de super-herói, literalmente se sacrificando em todos os filmes dos Vingadores, não só em Ultimato, todos. Em 2012 ele levou uma bomba atômica para o espaço e ele tinha certeza de que não ia voltar. Em 2015 se colocou debaixo de uma cidade em queda livre para salvar a humanidade da extinção. Em 2018 ele foi para o espaço lutar contra seres que ameaçavam a humanidade, se sacrificando na luta contra o Thanos.
Em 2023, ele usou as Joias do Infinito e concluiu seu sacrifício. Tony Stark moldou os Vingadores. Ele molda o Peter Parker. Os seus erros e os seus acertos o tornaram na figura mais aclamada no mundo depois da sua morte. No mundo da Marvel, né? Ele virou uma figura mitológica. Vemos vários heróis e pessoas também admirando a figura do Tony Stark. Aí chega uma personagem nova e reduz todo o seu legado a dinheiro. O que a gente vai pensar da Riri? É um tiro no pé tão idiota, tão burro, que parece que as produções da Marvel não passam por revisão, cara. Vamos lá em Aranhaverso. O Miles fica o tempo todo tentando ser um Homem-Aranha tão digno quanto a grandeza que o Peter Parker um dia foi. O Miles, no seu jogo, fica com peso na consciência por ter que substituir o grandioso Homem-Aranha quando este sai de férias. Nos quadrinhos também temos um legado muito forte do Peter quando o Miles se torna o Aranha. Imagine se em alguma dessas produções, a primeira coisa que o Miles fizesse era falar mal do Peter Parker logo de cara. Puta que pariu, ninguém ia gostar desse moleque. O legado do Tony Stark no MCU não é sobre dinheiro ou tecnologia. Ele representa redenção e sacrifício. Começou como um playboy inconsequente e terminou como um homem que literalmente deu a sua vida no altar da humanidade. Ele inspirou heróis, criou ponte entre gerações e deixou um mundo mais seguro, às custas da sua própria alma. Reduzir tudo isso a ele só é importante porque era rico não é apenas injusto, mas uma traição à narrativa construída ao longo de mais de uma década. Além disso, pro público, isso soa como a Marvel cuspindo no próprio passado. É como se eles dissessem: lembra daquele herói que você amou, chorou por ele, você viu crescer? Então, esquece tudo isso. Ele só tinha dinheiro. Isso quebra a conexão emocional com os fãs e enfraquece o próprio conceito de legado. Um sucessor que começa desrespeitando quem abriu o caminho perde credibilidade, porque ninguém quer seguir alguém que pisa na história que o trouxe até ali. Por isso o legado é importante, nerdaiada. Por isso que passou merece ser lembrado. Por isso os ensinamentos dos seus avós, que passaram para os seus pais, que passaram para você, devem ser passados para os seus filhos. Tony Stark só é o Tony Stark porque era rico. Pode até fazer sentido, mas foi a riqueza do personagem que o tornou arrogante, e foi por isso que ele teve a sua redenção. Se você parar para pensar, se ele fosse, entre aspas, pobre como a Riri é, ele não tivesse aprendido tudo isso. Teria aceitado trabalhar para um fora da lei em troca de dinheiro, mesmo sabendo que haveria roubo, extorsão e invasão de privacidade, que é o que a própria Riri faz nesse primeiro episódio. E pra ela, olha só, tá tudo bem. O problema é você ser rico e não trabalhar para um bandido sabendo que você vai fazer merda. Que beleza, hein, Marvel? Jamais pisem no legado, nerdolas. Saibam que o passado é que molda o futuro. Erros estão lá para servir como exemplo. Os ensinamentos bons devem ser passados para frente. Você vai passar o seu legado para as futuras gerações. Assim é a vida. Um beijo no coração de todos e até a próxima.